estudando o ciclo dos patriarcas. Lembrando que são 4 gerações que nós vamos estudar. Abraão, Isaque, Jacó e os 12 filhos de Jacó, principalmente José do Egito. Então nós vamos estudar o capítulo 12 ao capítulo 50 da Bíblia no livro de Gênesis. Assim, é legal porque você vai lendo a Bíblia junto e aí em semanas você leu completamente a Bíblia. Bacana, né? Vamos estudar juntos a palavra de Deus, te dar aí o contexto histórico, geográfico, nós chamamos isso de panorama bíblico. Vamos ver aí no mapa a região que nós estamos estudando. É a região conhecida como Mesopotâmia, também a região da Jordânia, a região de Canaã, que é a atual Israel, Palestina, e a região do Egito. Toda essa região aí é a região que Abraão peregrinou no deserto. Estamos falando aí, né, de 4.000 anos atrás. O tema da aula de hoje é sobre o filho da promessa. Nós estudamos ontem sobre a aliança de Abraão, a última aula, e agora nós vamos estudar sobre o cumprimento dessa promessa, sobre o filho da promessa. Então, os capítulos que nós vamos estudar hoje é desde o capítulo 16 até o capítulo 25. Nós vamos revisando, não conseguimos ler todo esse texto, mas você estude na tua casa com a sua família. É a teleaula da Rede Gospel de televisão. Lembrando que vamos falar de algumas passagens bíblicas do Novo Testamento, porque o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. Estamos estudando toda a Bíblia, na verdade. Começamos pela carta aos Gálatas. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre Abraão. Vamos lá, Cartas aos Gálatas, capítulo 4, versículos 22 e 23. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Então vemos aí falando sobre a questão de um filho que estava fora da promessa. Abraão teve um filho fora daquilo que era a palavra que Deus tinha dado a ele. Deus tinha falado que através de Sara, a sua verdadeira esposa, que ele teria o filho que seria descendente, que seria aquele que seria a geração bendita de Abraão, o povo escolhido de Deus. Não quer dizer que os outros não eram benditos, mas que a geração escolhida, o povo escolhido de Deus, viria de um filho entre Abraão e Sara, que nós sabemos, nós vamos falar hoje, que foi Isaque. Mas teve um acidente de percurso aí, né, Bispo G? Ele teve um filho com a escrava. Uma derrapada aí. Não é? E foi algo muito nocivo, né? Muito nocivo porque nós vemos que Ismael não era algo projetado por Deus, foi uma solução dada pela própria Sara. Sara falou, já estou com 76 anos, você tem 86, já estamos sem condição, a promessa está tardia, não se cumpre, então vai lá, toma minha escrava egípcia, né, como mulher e tem um filho com ela. E aí tem esse filho chamado Ismael. O que significa Ismael, Bispo G? Ismael quer dizer Deus ouvirá. E Deus ouvirá, e tem todo um simbolismo espiritual o nome, porque mais para frente eles serão, né, colocados fora do caminho daquele que é o herdeiro verdadeiro, mas o anjo do Senhor ouve Ismael, o choro dele, ouve a escrava, então tinha todo algo espiritual já envolvido nisso, quer dizer, Deus ouvirá. O primeiro filho de Abraão, então, foi Ismael, não foi Isaque, mas foi um filho fora da promessa e como, entre aspas, uma concubina, né? uma egípcia. Né? E o interessante em tudo isso, Dani, o que é habilitação espiritual? Porque lembram que quando Abraão foi para o Egito, ele disse que não era a mulher dele, colocou a mulher dele numa condição quase de adultério, dá para até pensar um pouquinho, porque veio até praga sobre o Egito, e ele sai de lá rico com escravos e escravas. Então, Agar saiu daquele lugar, saiu do Egito no momento em que havia uma habilitação. E você vê que mais à frente, essa habilitação que ele tinha dado lá, vem o quê? Novamente remontar agora sobre a vida dele. Então, o mundo espiritual é bem assim, bem sutil e a gente tem que vigiar muito para não habilitar o mundo espiritual. E mais interessante também, além disso, é que Ismael também perpetua isso.
Porque ele toma do Egito por mulher quando ele fica mais velho. Isso mesmo. Então nós vemos essa relação, sendo que Deus já tinha colocado claro que não poderia haver essa relação com estrangeiros. Era uma grande bagunça, né? Ele acabou tomando aí uma descendência que não era semita, era camita, né? Nós já falamos sobre isso, depois você veja na aula, né, sobre os filhos de Noé. Pois bem, vamos ler o que aconteceu na sequência em Gênesis 17. Vamos lá, Gênesis capítulo 17, versículos 9 e 10. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Então, 13 anos depois, né, do nascimento de Ismael já tinha 13 anos, o Senhor aparece para Abraão e faz uma aliança com ele. Institui um voto que é praticado até hoje pelo judaísmo, que é a circuncisão. No 8º dia, a criança ela tem o corte do prepúcio, que é uma pele que cobre o órgão sexual masculino, ou seja, todos os descendentes de Abraão, eles são reconhecidos como descendentes de Abraão, como povo de Deus, por causa dessa marca no Antigo Testamento. Nós vimos que isso cai em desuso no cristianismo, não é? Porque os gentios que se convertiam, eles não tinham necessidade de ter essa marca. Agora, através da graça de Cristo, todos os povos seriam chamados povos de Deus através da confissão que Ele é o Senhor. E o próprio Jesus fala da circuncisão, ela ser agora um ato espiritual, não um ato físico. Então ele coloca bem claro, essa marca não há uma necessidade de ser física, porque ela hoje é espiritual através de Jesus Cristo, que foi circuncidado, né? Porque como judeu ele foi circuncidado também. A circuncisão seria algo muito próximo de uma operação de fimose, mais ou menos. É bem isso, né? É bem isso. Então é interessante que deve ter sido difícil para Abraão, né? Então, para 99 anos. É muito sério. Para os adultos é muito sério, né? Para a criança com 8 anos, ela sente um corte, a pele é fina, é algo que recupera muito rápido. Agora, para um adulto é algo bem sério. Com 8 dias de vida não tem nem memória. Nem... Né? E aí, só que também foi muito doloroso para Ismael. Ismael já tinha 13 anos. 13 anos. E ele foi circuncidado junto com o seu pai. E, na verdade, a palavra foi para circuncidar todos os escravos, todos os servos, absolutamente todos do sexo masculino. Isso, perfeito. Não é? Então, era uma aliança que Deus tinha feito com Abraão e que isso iria se perpetuar por muitas gerações. Na continuação, nós chegamos ao capítulo 18. No capítulo 18, Deus ele reafirma a promessa do filho Abraão. Só que tem um porém. Sara começa a rir. Sara tem uma crise de riso e fala: meu Deus do céu, que loucura. Até o anjo fala para ela assim: oh, você está rindo que eu estou vendo. O anjo ficou bravo, deu uma dura nela, viu? Precisava. Aí ela viu que o negócio ficou bravo, né? Falou: não, imagina, eu não ri não, riu sim, não é? E é claro, para uma pessoa de 89 anos era algo complicado, mas depois com 90, essa promessa ela acontece. Agora, o Bispo já estava falando de habilitação espiritual, como é interessante, né? Esse vai e vem entre Abraão e Sara, porque ela ri, ela debocha da palavra, e no capítulo seguinte, que é o capítulo 20, Abraão expõe ela novamente e tudo indica que realmente ocorreu um ato de adultério, pelo texto. É isso, Porque aí ele vai para uma terra chamada terra de Gerar, né? Onde tem um rei filisteu. Vamos ver o mapa onde era Gerar para você. Esse é o lugar aí onde Abraão estava, Canaã. Essa região aí do atual Israel, Palestina e Cisjordânia. Você vê lá embaixo Gerar. Gerar fazia parte da terra dos filisteus, né? Toda essa lateral aí onde é a faixa de Gaza hoje era a região dos filisteus. E Abraão, ele vem a habitar essa região, entre Gerar e Berseba lá embaixo. Então ele abre suas tendas nessa região. Quando ele está em Gerar, ele tem medo porque os filisteus eram muito fortes. Tinha um exército incrível. Os filisteus eram mais avançados que os hebreus, né? Muito mais avançados. Eles já viviam a idade do ferro e os hebreus ainda viviam a idade do bronze. Isso é uma discrepância de mais ou menos assim, de uns 300 anos de avanço científico para a época. Então, era bem assim, a disparidade era muito grande.
E é interessante que ele tinha até um comandante do exército dele chamado Ficol, então é um povo muito organizado. E Abraão ainda era uma coisa meio tribal, em tendas, nômade. Bando. Chegando no terra do cara, e aí, tudo bem, eu vim ficar aqui na tua terra, meio tenso, né? Mas Deus abençoava muito Abraão. E Abimeleque teve uma experiência com Deus, porque quando ele toma a mulher, toma Sara, porque Abraão mentiu, falou novamente como no Egito, né? Lá no capítulo 12, não, ela é minha irmã. Não era uma mentira, porque era minha irmã, né? Era uma meia-verdade. É a meia-verdade, então é uma mentira. Mas era esposa dele. Não, era. E Abimeleque adultera, toma ela como mulher. Não, Abimeleque talvez não tenha adulterado. O que se coloca, o que se leva assim, é que lá no Egito, porque ele diz assim, facilmente alguém teria dormido com a sua esposa e viria a maldição sobre nós. Agora, já lá no Egito, a Bíblia fala que veio maldição, veio uma praga sobre todo o Egito. Então, mostrando que ali deve ter tido algum tipo de habilitação. Não diz muito claro, mas dá para interpretar Abimeleque sem também forçar nada. E no capítulo 20 também fala que Abimeleque ele ficou doente. Também ficou doente, ele teve um sonho, Deus falou para ele, olha, você tomou uma mulher que tem marido, você devolva para que tudo seja... Né, para que tua casa também seja livre dessa peste. E o que é interessante, Bispo G, que aí ele devolve e ainda dá presentes também, mais ou menos como foi no Egito. Não é? Então ali, Abimeleque também passa a temer Abraão, porque por mais que ele fosse um rei poderoso, ele fala, peraí, Deus está com esse cara, imagina, Deus vem falar comigo em sonho. Então ele começa já a ter um relacionamento de medo mesmo de Abraão, porque Abraão, além de enriquecer, ele viu que espiritualmente Abraão tinha essa cobertura de Deus, né? essa autoridade de Deus. E aqui diz assim, só para completar, 20, versículo 4, Abimeleque ainda não a havia possuído. Quer dizer, então já estava num caminho desse, e aí a gente percebe que vem a interferência desse sonho para que não aconteça. E olha, o interessante, ele faz assim, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti e viverás. Então veja que alguma coisa já estava a caminho, a ponto de ele precisar da intercessão do próprio Abraão. Então imagina, Abraão teve que orar a Deus para que Abimeleque fosse liberto desse mal que por acaso veio sobre toda a casa dele. Então ali já vê Abraão amparado pela autoridade. Essa autoridade veio porque Abraão teve fé, porque Abraão obedeceu. Olha como o vínculo de autoridade é importante, né? Estar debaixo do envio de uma cobertura. Porque Abraão estava debaixo da cobertura e orientação de Deus, e Deus deu a ele autoridade. E você vê que depois da intercessão de Abraão, Abimeleque cai em si do erro, tudo. E olha o que ele fala a respeito de Sara. E a Sara disse, dei 1000 ciclos de prata a teu irmão, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo. E perante todos estás justificada. Uau! Olha que interessante assim, o sentimento de Abimeleque, quer dizer, ele já estava indo para um lado constrangedor e ela ficaria exposta. Mas a intercessão de Abraão, primeiro vem, eles pagam algo para Abraão como uma compensação e justificam a vida de Sara para não ficar exposta. Quer dizer, de tudo isso, Deus ainda interfere. Deus ainda está a favor do servo dele, mesmo com os vacilos. É verdade. É a graça, né? Graça, a graça já se manifestando antes da lei. É isso mesmo. Não é? Através de Abraão, a graça, a misericórdia de Deus. Vamos ler Gênesis 21, que já é a sequência quando a promessa finalmente se cumpre. Vamos lá, Gênesis capítulo 21, versículos 1 a 4. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Então nós vemos aí a passagem do cumprimento da promessa. Isaac finalmente nasce, né? Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90. O interessante desse texto é que depois na sequência vem um conflito muito grande entre Agar, que era egípcia, e Sara por causa de Ismael. Ismael tinha seus 14 anos de idade, já era um jovem, né, adolescente. E há uma rixa
dentro de casa, não é? E aí, essa rixa, Sara vem para Abraão e fala assim, é o seguinte, põe essa mulher e esse menino para fora. Essa decisão foi terrível. E sabe o que Deus falou para Abraão? Faça isso. Eu te pergunto, bispo, que Deus é esse? Que fala para Abraão colocar o próprio filho dele, o mais velho, a escrava, para fora no deserto abandonado. Mas havia um propósito, né? Deus sempre tem um socorro, Deus sempre tem um caminho. Deus não ia deixar Agar e Ismael perecer no deserto. Aí completa exatamente o significado do nome Ismael, que o bispo G explicou no começo da aula. Porque eles vão para o deserto no momento que acaba a água, aquele momento de tensão, Agar e o menino sozinho, ela abandona o menino ali no lugar, imagina, já deveria estar desfalecendo, mas Deus envia um anjo que dá suporte, o menino cresce, fica mais velho, se torna um grande flecheiro, né? E aí ele toma por mulher uma mulher egípcia e ele acaba tendo domínio sobre toda a região do deserto, onde hoje é a Arábia Saudita, o norte da Arábia Saudita. Isso, e aqui, Dani, olha o que a Bíblia diz, está no livro de Gênesis 21, 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Então está aqui o Ismael, o Deus ouvirá, né? Então, já dizendo que haveria um caminho para ele também. E é muito importante nós termos noção espiritual disso, que às vezes nós tomamos posições erradas, mas o Senhor, Ele tem sempre um futuro, Ele tem sempre uma alternativa de bênção através da graça para nós. E tem coisas que às vezes Deus ordena fazer e a pessoa tem medo de fazer porque fala, não, mas isso é muito absurdo. Quem disse? Às vezes Deus tem um caminho para isso. Não ferindo a santidade, talvez tenha um caminho. Deus tinha um caminho para Ismael. E na verdade nós sabemos que historicamente, aquilo que nós vemos até de conflito entre árabes e judeus é um conflito que nasceu lá atrás. Porque Ismael dá origem a todos os povos árabes, Isaac dá origem aos povos que hoje restaram, né, os judeus. Isso. Né, o povo de Israel na época, que acaba sua única realmente tribo que sobrevive puramente é a tribo de Judá. Então não é à toa que as coisas que acontecem hoje, elas são reflexos daquilo que aconteceu no passado e no mundo espiritual perpetuou até hoje este conflito. O nome dos filisteus, inclusive, era Pelistim, da onde vem o termo Palestina, antigamente. Então a gente vê que ainda tem essa ligação. Passaram-se 13.000 anos, né, mais ou menos, mas essa ligação ainda ela existe. Então a gente tem que entender que mesmo que tenha passado muito tempo, as coisas ainda elas borbulham espiritualmente, né? Porque o mundo espiritual não tem grandes alterações e nós temos que vigiar por isso. Vendo é que a raiz está a palavra de Deus explica aquilo que acontece hoje. É impressionante isso. No mesmo capítulo, Abraão faz uma aliança com Abimeleque. Na verdade, Abimeleque faz aliança com Abraão, né? Porque Abimeleque viu que Abraão crescia, prosperava, onde abria buraco, achava água no deserto. Esse cara não dá, meu. Vou fazer uma aliança com esse cara, porque esse cara é diferente. E essa aliança é feita em um poço muito conhecido, uma cidade muito conhecida hoje também, chamada Berseba. Tem um conflito entre os pastores de Abimeleque e Abraão, e aí eles fazem uma aliança, e essa aliança é feita em Berseba. O que significa Berseba? É o poço do juramento, né? Então, onde foi feito um juramento, Abraão percebeu que não adiantava ficar reclamando, porque ele chegou para Abimeleque e falou, olha, me roubaram um poço, me entulharam um poço. Só estou sabendo agora, você não me contou antes, né? Deu uma de migué. Mas aí ele falou, então vou fazer o seguinte, eu vou pagar um preço. E aí ele separou 7 cordeiras e fez um juramento ali de que aquele poço era dele. E ali então começa a estrutura da Terra Prometida, porque foi pago um preço, então ele tinha base legal, habilitação espiritual, que vai desempenhar todo um processo no futuro, né? Até hoje. Maravilha. Veja aí no mapa onde fica Berseba, fica no sul de Canaã, lá embaixo, né? Olha como fica perto ali do Mar Morto. Aí essa região de Jerusalém até Berseba, do lado direito, é a região conhecida como deserto da Judéia. E do lado esquerdo, em direção a Gerar, o famoso deserto do Negueb. Um deserto, assim, duríssimo, de pedra, onde o exército, é onde estão os principais centros de formação do exército israelense até hoje.
né? Os grandes caças israelenses ficam todos nessa região. Gerar, para dentro, em direção ao mar Mediterrâneo, é onde tem o atual conflito, que já está acabando, graças a Deus, que é a faixa de Gaza. Então, Berseba aí, famosa cidade de possessão de Abraão. Continuando, vamos agora para o capítulo 22, um desafio para Abraão. Vamos ler o que a carta aos Hebreus fala sobre o assunto. Vamos lá, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamado a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. E mais, Gênesis capítulo 22, versículos 10 a 12. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então nós vemos o desafio que Deus deu a Abraão. Deus fala para Abraão: olha, entregue o teu filho como oferta no monte que eu te mostrar, que é conhecido como Monte Moriá. E olha, esse desafio foi terrível. E até estranho, né, Bispo G? Porque Deus não se agrada de sacrifício humano. Pedido estranho, né? Mas na verdade Deus só estava o quê? Colocando Abraão à prova. Ali seria uma obediência a um nível assim, completamente fora do padrão comum. Uma fé inexplicável. E Abraão vai. E o apóstolo, ele sempre nos ministra o seguinte: ninguém pode ter aquilo que não pode entregar. Uau, é verdade. Então, é uma verdade, porque as pessoas que têm, elas têm que aprender a entregar, têm que ser liberais. Recebeu de Deus. Porque às vezes a pessoa se vincula tanto a algo que não tem habilitação para que fique nas mãos do Senhor, e aí, infelizmente, o inimigo vem e rouba. Então, é muito importante essa verdade espiritual. E Abraão tinha já um caráter profético tremendo, como a gente falou no capítulo 20, porque ele mesmo fala: nós vamos voltar. Ele fala para os seus servos: fiquem aqui, nós vamos até o monte sacrificar e nós voltaremos. Então, já indicando aquilo que ele sabia que alguma coisa ia acontecer, algum escape. Que Deus ia fazer algo. Quando ele chegou lá, na hora de imolar, nós lemos. Deus fala: não faça isso, você foi provado e aprovado, e ali aparece um carneiro no Monte Moriá. O carneiro que é a figura de Cristo no Antigo Testamento. Não à toa que depois, aquele monte que é o nome Moriá, significa o monte da provisão, Deus proverá. Não é? Vamos ver aí alguns insertos. O que é o Monte Moriá hoje, né, Bispo G? Hoje o Monte Moriá fica bem ali na parte antiga de Jerusalém. Então, hoje, assim, se nós entendermos que o local é esse, olha lá, é bem onde tem a cúpula dourada, né? Lá dentro eu entrei, eles têm inclusive a pedra aonde foi, ali iria ser sacrificado Isaque, dentro daquela cúpula. Eu já cheguei a entrar lá e ver. Então, esse é o referencial, seria bem esse ponto, o Monte Moriá. Que é a mesquita da cúpula dourada. É a mesquita de Omar, se eu não me engano. Isso, né? E do lado fica Al-Aqsa. Então, essa região aí, que é onde antigamente estava o Templo de Salomão. Você viu ali o Muro das Lamentações, e o Muro das Lamentações, ela era o limiar, era a base onde estava o Templo de Salomão. Então, ali é o Monte Moriá, onde, né, acredita-se, não, Monte Moriá é onde aconteceu o sacrifício, né? Mas é ali que todos acreditam que foi o Monte Moriá, nessa região e é o de Jerusalém. referencial realmente, inclusive, para os próprios judeus, né? Que também ali ficou o Templo de Salomão, que era esse referencial. E ao mesmo tempo é o referencial para os árabes, que tem a mesma conotação de ser ali o local, só que ali eles colocam onde seria sacrificado Ismael, né? A coisa é um pouco diferente, mas no ali Corão o local é diferente, né? Agora, é impressionante essa visão, que ali nós estamos vendo a visão do Monte das Oliveiras, né? É realmente um lugar muito estratégico, é um monte muito estratégico no relevo da região, né? Ele é um ponto completamente visto por todos os lados, né? O Monte Scopus, o Monte
das Oliveiras, enfim. Um lugar incrível, aonde Abraão foi provado e ali Deus faz uma aliança com ele. Agora sim está confirmado que a tua descendência será bendita e esse lugar será te dado por herança. Após isso, no capítulo 23, nós vemos a morte de Sara com 127 anos. Ela foi enterrada numa caverna chamada Macpela, que foi comprado por Abraão, no Monte Hebron, na região ali de Kiriat Arba, como era chamado antigamente, na cidade de Hebron. E depois, Abraão também é enterrado ali. Abraão, depois da morte de Sara, ele se casou com mais uma mulher chamada Quetura, teve filhos, um filho importante chamado Midian, que no futuro nós vamos ver na história com Moisés, não é? E ele morre aos 175 anos de idade. É interessante isso, Porque ele recebe a promessa quando ele tem 75. Deus deu só mais 100 para ele. Só isso, Dá pra ver bastante, Só mais 100. Deu para ter bastante filho, não é verdade? E ele alcançou muitas gerações, E um detalhe interessante, Porque Sara, que era mais nova, ela riu debochando do anjo. E Abraão riu de alegria, crendo que Deus mandaria o Isaac. Ela morre e teve só um filho, Isaac. Mas ele não, ele vive mais tempo e além de Isaac ele tem mais 5 filhos. Com Quetura. Com Quetura. Uau, impressionante. Bom, esse foi o ciclo de Abraão. Nós encerramos a história de Abraão, não que ela acabe agora, porque na próxima aula nós vamos falar sobre Isaac e tem mais um pouquinho de Abraão ainda envolvendo a história de Isaac. Antes de nós revisarmos a aula de hoje, vamos para a dica Gospel Bay. E a dica Gospel Bay de hoje é a Bíblia Apostólica Renasci, a Bíblia para jovens. Olha que Bíblia bacana, a capa muito legal. E esta Bíblia, ela tem tudo o que tem na Bíblia Apostólica, o miolo da Bíblia Apostólica, ela é a Bíblia Apostólica, um pouco menor, e ela tem um encarte com 12 temas polêmicos do universo jovem. Então, imagine uma Bíblia com 40 estudos, 40 ministrações de oferta, 40 perfis de personagens, dicionário apostólico, 5.000 notas de referência, mapas coloridos, enfim. Esta Bíblia é incrível. Você precisa tê-la em sua coleção. Para você estudar, para você se preparar, para você dar de presente para um jovem, essa é a Bíblia Apostólica Renasci. Acesse o site agora, que tem uma promoção te aguardando. gospelbay.com.br. É a loja virtual da Rede Gospel de televisão. gospelbay.com.br. Sua compra com segurança e entrega pontual. Os melhores preços com pagamento facilitado em todos os cartões. E ainda a fácil navegação pela sua loja cristã virtual você só encontra no gospelbay.com.br. E antes da revisão tem uma passagem muito bonita sobre Abraão, que a gente pode deixar de passar. Vamos ler. Vamos lá, carta de Tiago, capítulo 2, versículo 23. Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Maravilha! Imagine um homem que foi chamado de pai da fé e amigo de Deus. Abraão, amigo de Deus. Que você seja também chamado de amigo de Deus. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, olha, está aí alguém que é amigo de Deus. Vamos para a revisão. Na aula de hoje, estudamos sobre o cumprimento da promessa de Abraão, mas com alguns desvios ao longo de sua jornada. Em Gênesis 16, vimos que Abraão teve um filho fora da promessa, Ismael. Em Gênesis 17, observamos o estabelecimento da aliança da circuncisão. Em Gênesis 18, Sara, com 90 anos, riu de Deus, quando reafirmou a promessa do filho. Em Gênesis 20, Sara foi possuída por Abimeleque, rei filisteu que ficou doente depois. Em Gênesis 21, Abraão expulsou Ismael e Agar de sua casa. Ismael sobreviveu pelo suporte do anjo.
Ainda em Gênesis 21, Abimeleque fez aliança com Abraão, no poço de Berseba. Em Gênesis 22, vimos que Abraão conduziu Isaque ao sacrifício. Impedido pelo anjo, foi provido um carneiro de Deus que reafirmou o pacto com a descendência de Abraão. O carneiro é figura de Cristo no Antigo Testamento. Em Gênesis 23, Sara morreu aos 127 anos e foi enterrada em Macpela, terreno comprado por Abraão em Hebrom. Em Gênesis 25, estudamos que Abraão tomou Quetura como esposa, teve filhos e morreu aos 175 anos. De acordo com o apóstolo Tiago, Abraão foi chamado de pai da fé e amigo de Deus. Acompanhe a agenda do programa A Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.